O título de hoje à noite, estamos na parte número 4, né? O hashtag 4. Uma igreja que participa da missão de Deus. Daqui para frente parece que o parafuso começa a apertar um pouquinho mais, tá bom? Então se preparem aí, coloquem o cinto, que a gente está embarcando numa jornada muito legal. Uma jornada que nos desafia, uma jornada que nos sacode do nosso conforto, mexe com o que nós cremos, mexe com a realidade do nosso dia a dia. Então, relembrando, essa série DNA é um desejo, na verdade, de como igreja nós olharmos para as Escrituras e vemos coisas que são importantes para a vida de uma igreja saudável. E nós queremos ser uma igreja saudável. Eu acho que o Brasil já tem tanta porcaria. A gente não precisa de mais porcaria. A gente precisa de pessoas que amem Jesus, que representem Jesus, e onde as Escrituras têm o mais alto valor no meio da comunidade, onde Jesus tem a centralidade e a primazia em tudo que nós fazemos. Esse é o nosso desejo. E para que isso aconteça, então, a gente precisa, sim, de um olhar um pouco mais clínico, e, assim, dar atenção a cada uma dessas coisas de forma peculiar e diferente, para não simplesmente generalizarmos. Então, o tema de hoje à noite é um tema muito especial para mim, né? Para quem conhece um pouquinho da minha família, da minha história. Desde cedo eu saí de casa, né? Saí com 17 anos de casa para fazer um treinamento missionário e voltei algumas vezes para São Vicente, mas a maior parte desse tempo, do começo de 2000 para cá, tem sido no envolvimento missionário, missiológico, envolvido na causa do pobre, do marginalizado. Passamos por vários lugares, plantamos igrejas, fizemos parte de ministérios, moramos numa comunidade carente, no Rio de Janeiro, Morro do Borel. E foi nesses lugares que Deus usou para construir a nossa teologia da cidade e da igreja, acerca da eclesiologia, de como a igreja funciona. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque pode parecer que eu vou cair em contradição em algumas coisas, mas não é contradição. Eu vou explicar no meio do caminho o que de fato eu tenho no meu coração e o que eu gostaria de explicar. Então, nós vamos olhar para essa questão do que é um missionário, a nossa igreja vai ter missionário, a nossa igreja, como é que funciona isso e tal. Eu queria orar, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos para que Tu possa falar conosco, Senhor. Possa usar a Tua palavra, Senhor. Ministra, Senhor. Me dá, Senhor, as palavras que o Senhor deseja falar com o Seu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, se fosse um outro tema que eu daria, seria Missio Dei. Missio Dei é a missão de Deus, como Deus envia um povo. A gente conhece muito bem a história de Abrão, quando Deus chamou em Gênesis capítulo 12, pela primeira vez, que a gente conhece muitos de nós conhecemos aquela parte que fala: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, né? Vou fazer de você uma grande nação, né? E tem todo esse enredo, toda essa coisa que acontece. E quando nós olhamos o livro de Gênesis no começo, é bem interessante a similaridade em algumas coisas. Quando nós olhamos para a grande comissão em Mateus 28, quando nós olhamos para um novo comissionamento em Atos capítulo 1, versículo 8. E algumas coisas elas são circulares. Deus fala uma coisa, nós vamos por outro caminho. Então, Deus, mais uma vez nos redime e nos coloca no lugar onde nós devemos andar. Essa tem sido a história da redenção.
Então, do capítulo 12 de Gênesis, levou alguns capítulos até o capítulo 17. E se você vê o que aconteceu entre o capítulo 12 e 17, é onde Abraão mente, onde ele fala que, a gente está indo para esse lugar é perverso, fala que você é minha irmã, não fala que é esposa, senão os caras vão me matar. E a gente vê todas essas coisas para chegar no ponto, no capítulo 17, então, um ponto de obediência. Abraão, né, depois se tornou Abraão, ele é conhecido por ter tentado dar uma forcinha para Deus, quando Deus havia feito uma promessa incrível para a vida dele. Quantos de nós nunca tentamos dar uma forcinha para Deus? Quantos de nós nunca tentamos fazer alguma coisa como se Deus não fosse capaz de cumprir aquilo? Ele é capaz, mas deixa eu tentar fazer isso. Então, teve até a parceria, de fato, com a sua esposa em relação a alguma dessas coisas, de tentar, dessa forcinha. A gente viu o ruim que deu, o resultado que deu, que foi trágico, né? De ter a sua serva para si, de ter um filho fora do padrão de Deus, da forma que Deus queria. Então, isso, na verdade, ele dá um início ao movimento chamado, né, da aliança abrâmica, que é essa questão de que eu vou te abençoar e através de você todas as nações da terra serão abençoadas. Então, nós olhamos, assim como nós vemos em Mateus 28 e Atos capítulo 1, que essa era uma missão impossível aos olhos dos homens e impossível na realidade humana. Porque um velho de quase 100 anos na época, ele não seria capaz de ser usado para alcançar o mundo todo. Até mesmo na época não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Em Mateus capítulo 28, quando Jesus fala, toda autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Nós sabíamos que isso não era uma missão exclusiva dos discípulos. Em Atos capítulo 1:8 fala, receberão poder, né? O poder virá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas de Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Missão extremamente impossível aos olhos humanos e na força humana. Mas através do poder de Deus, através do que Deus falou, através da sua aliança com a sua criação, a gente vê então esse novo movimento tomando forma. Através do poder de Deus, através da parceria de Deus com o seu povo. Então, o Missio Dei, ou a missão de Deus, ou o enviar de Deus, ele tem várias facetas. E nós precisamos, como igreja, ter um bom entendimento bíblico acerca disso, para que nós não caiamos no que muitas igrejas caíram no passado. De segregar algumas coisas, de elevar umas coisas e diminuir outras. Nós queremos todo, cada e todo. Então alguém falou uma vez que a missão de Deus, ela possui a sua origem no próprio coração de Deus. Deus é uma fonte de amor que envia. Esse é o manancial mais profundo da missão. É impossível penetrar mais fundo. Existe missão porque Deus ama pessoas. Desde depois da criação, quando houve a queda, Deus está constantemente chamando a nossa atenção para que a gente possa ser redimido através da história. Deus não quer que nenhum do povo que Ele criou se perca. Nós lembramos através da história, através dessa narrativa da redenção, de que Deus está sempre fazendo o caminho para alcançar o povo que Ele criou. Então a missão de Deus, ela não existiria se fosse uma coisa que começa em Deus e termina em Deus e tudo é feito por Deus. Seria um cristianismo extremamente estranho. Deus, desde o começo, tem essa parceria com a sua criação. Deus, desde o começo, tem prazer nessa coparticipação, desde a época da criação.
Deus não simplesmente, ele não cria robôs. Ele cria um povo com o qual ele ama se relacionar. Ele ama chamar pelo nome. Ele ama dar coisas para que a gente possa fazer para Ele. E nós entendemos então a nossa vocação e o nosso chamado nele. Então, gente, é importante uma igreja que participa da missão de Deus, ela precisa entender a perspectiva bíblica, de fato, da narrativa da redenção. Por que eu tenho repetido isso? Porque a narrativa da redenção nos ajuda a entender esse engajamento da igreja, do povo de Deus para com o seu Criador. Então a gente vê na criação, a gente poderia olhar para a redenção como atos, né? Então nós poderíamos olhar como ato 1, a criação como um reino estabelecido, onde tudo era incrível, onde Adão e Eva tinham contato com Deus, caminhava no jardim, tinha essa interação com o Deus Santo. Eles não tinham vergonha, eles não se escondiam, eles amavam a voz de Deus. Logo depois, então, no ato 2, nós vemos a queda e o reino, então, em rebelião. E aonde todas as coisas que foram feitas de forma incríveis e perfeita perderam o rumo e a direção. Então, o que isso nos ajuda a olhar, a pensar e a viver? Quando nós olhamos tudo que está fora do lugar hoje, é o efeito da queda. Há tantas coisas que nós temos visto hoje na questão de sexualidade, na questão de tantas coisas, social e todas as outras coisas. Tem a ver com a queda, desde quando Adão caiu e nós, consequentemente, caímos com ele. Desconfigurou a arte, desconfigurou tudo que era bom. Então isso nos ajuda a ter perspectiva. Nós vemos então o ato 3, Israel, né? Nós vemos a redenção iniciada para com o povo de Deus. No ato 4, a vinda do rei. A redenção realizada em Jesus na sua morte e ressurreição, dando início a essa nova criação, do povo da nova criação. Nós vemos o ato 5, a igreja ativa, vivendo para a glória de Deus, anunciando um reino vindouro. Como nós somos da Calvary, antes do ato 7, que é o retorno da redenção concluída, nós cremos no arrebatamento. Nós cremos que nós seremos levados, a igreja de Cristo será levada antes que as coisas piorem. Então, haverá a volta de Cristo quando ele vai voltar no ato 7, que ele volta com poder. Então a redenção, então, ela é concluída. Então, mas o que isso então... Qual a aplicação, qual a implicação disso para os dias de hoje? Olha que interessante, um dos missiólogos que eu mais admiro nos dias de hoje, Michael Gorin, ele fala assim: esta é a missão de Deus, restaurar a criação e a vida da humanidade, das devastações do pecado. Será que dá para ver devastação? A função da igreja nessa história é participar da missão de Deus. Devemos ser pegos e apanhados na obra de Deus de restauração e cura. Isso define a identidade e o papel da igreja. Então, isso tem a ver com a nossa identidade. Participar dessa questão de restauração da criação e da humanidade, das coisas que caíram, das devastações do pecado. Então, nós, como igreja, nós fazemos parte dessa renovação. Deus vai renovar todas as coisas um dia. Deus vai restaurar todas as coisas um dia. Então, uma igreja saudável é uma igreja que interpreta, né, na sua hermenêutica, o Evangelho. É assim que o Evangelho ganha vida. É a maneira com que as pessoas podem provar e cheirar o Evangelho de verdade. Porque o Evangelho de verdade é acerca de Cristo. E Cristo, ele tem esse aroma incrível
que é o único capaz de chamar a nossa atenção do mais profundo do nosso ser. Sabe uma coisa que é interessante? Quando nós pensamos em Jesus e nessa diferença dele, nós lembramos que ele é santo e muitas vezes nós interpretamos já essa questão de ele ser santo como separado. Mas um dos significados da palavra santo, se você for olhar no original, é o diferente. É o diferentão. Não tem ninguém parecido com ele, ele não parece com ninguém. Ele não tem sombra de nada de ruim, de nada que é estranho, de nada que é errado. Ele não é co-participante dessas devastações do pecado diante da queda. Mais uma vez, citando Michael Gorin, ele fala assim que uma igreja que entende a missão de Deus é um povo que tem aprendido. Esse tem sido a minha oração e o meu desejo para Calvary Curitiba e cada um de nós. Olha que incrível isso. É um povo que tem aprendido a viver distintamente. Isso é, viver de maneira atrativa no coração do Evangelho, pelo amor do mundo. Então, quando nós falamos de fazer missão, nós falamos de pessoas preenchidas pelo Evangelho e que vivem essa história bíblica. Que vivem de tal maneira que são atrativas e distintas, tornando conhecidas as boas novas com as suas vidas e com as suas palavras e com as suas ações. Amém para isso? É isso que nós precisamos ser. Um povo que transmite um evangelho que é tão atrativo, porque da forma que nós vivemos, as pessoas, quando elas ouvem as palavras, quando elas veem as nossas ações, elas veem a nossa vida, elas sentem que tem algo diferente. E isso então é uma forma incrível. Então a missão não é primariamente sobre ir, como muitas vezes no passado nós tratávamos os missionários como aqueles que iam. E muitas vezes, como eu já falei isso, às vezes eram tratados como seres superiores ou muitas vezes tratados como seres inferiores. Eu lembro de eu estar num lugar uma vez e aí chegamos lá e o pastor falou assim, ó, pode botar eles em qualquer lugar, missionário dorme em qualquer lugar, tá? Outra coisa, a comida, não sei o que lá, pode dar qualquer coisa também, missionário come qualquer coisa. Não pode, missionário não pode falar palavrão nessas horas. Pode, às vezes pensa, não, vamos lá. Mas essa era uma mentalidade antiga, que era muito ruim. É sim, é verdade. É verdade que muitos missionários dormiram já em muitos lugares ruins, comeram muita coisa ruim. Mas na verdade, quando a gente precisa olhar para as coisas de forma bíblica, muito mais do que simplesmente o comer, o beber, ou dormir. Então, assim, existem dois termos, é esse que eu estou engatando aqui a marcha, tá bom? Existem dois termos e é nesses dois termos que eu quero avançar agora nesses próximos minutos. Então, o modo antigo era muito conhecido essa questão do ser missionário e uma igreja missionária. Muitos de nós que viemos de outras igrejas crescemos ouvindo, fulano é missionário. Nós perguntávamos para a pessoa, sua igreja é uma igreja missionária? Né? Sua igreja é uma igreja missionária? O que isso tem a ver, uma igreja missionária? Uma igreja que enviava missionários, uma igreja que contribuía com missões. Do outro lado, nós temos um movimento novo, contemporâneo, pós-moderno. Isso é a história de um teólogo inglês, Leslie Newbigin. Ele foi um cara assim, fora do normal. Ele formou em teologia em Westminster, sim, uma das coisas mais altas até hoje na questão teológica. Ele saiu do Reino Unido e ele foi para a Índia, onde ele serviu por várias décadas. Então essa questão missional hoje, para quem conhece um pouco do meio reformado, o qual nós não estamos nessa categoria, só para deixar claro, na gravação, você vai ouvir muito essa questão missional. Ah, nossa igreja é missional, nossa igreja é missional. E eles usam Leslie Newbigin como um exemplo disso. O Michael Gorin, na verdade,
É um missiólogo incrível, eu recomendo os livros dele. Ele não tem livro ruim. Ele gastou um bom tempo da vida dele estudando a vida de Lesslie Newbigin. Então ele escreveu um livro sobre ele, bem interessante. O que aconteceu com Lesslie Newbigin? Depois de muitos anos, talvez 30 anos, ele volta para o Reino Unido e ele encontra um reino diferente. E ele chega à conclusão que o Reino Unido, ele estava enviando missionários para o mundo todo, eles estavam sacudindo as nações. E aparentemente parece que foi esquecido. Então Lesslie Newbigin, no final da sua carreira, ele volta e ele fala assim: ganhamos as nações e perdemos o nosso país. E hoje nós vemos o reflexo no Reino Unido e na Europa de como o evangelho está, a dificuldade que há, as nações que enviaram missionários para o mundo todo estão necessitados de missionários. As igrejas se tornaram muitas coisas. Então esse movimento reformado, eles usam como argumento de que nós precisamos dar uma ênfase, na verdade, para a questão local, para a nossa cidade. De outra forma, nós vamos esquecer, então nós vamos se perder, nós vamos continuar enviando pessoas para outras nações. Existe essa realidade? Existe. Eu concordo de alguma forma? Eu concordo. Morei 5 anos na Noruega. Pensa num dos campos missionários mais difíceis que você imagina, cara. O pessoal tem tudo lá, cara. Tudo e mais um pouco. Alguns deles vão falar que o evangelho é para os pobres. Porque os pobres que precisam ter esperança de terem coisas. Nós vemos essa questão do secularismo, né, na Alemanha, na França, em tantos lugares da Europa. Então esse é um lado. Essa questão moderna e essa questão missional. Algumas pessoas já têm dificuldade com esse termo porque parece ser uma coisa bem pop. Na verdade, o movimento reformado tem as suas... Eles conseguem fazer umas coisas pop. Tipo assim... Algumas pessoas têm dificuldade porque parece que ser uma coisa da moda. Tipo assim, fulano, missional. E, na verdade, existe muita coisa boa nesse movimento. Na verdade, existe muita coisa que faz sentido, tem muita coisa que é importante. E eu vou falar mais sobre isso. Uma das pessoas esteve bem envolvida nessa questão, escreveu 2 livros incríveis sobre essa questão missional, a missão de Deus. É um cara chamado Ed Stetzer. Ele é um missiólogo, um dos, assim, cara, ele está no top 2, se eu não me engano, dos mais assim estudados na área de eclesiologia e missiologia. Então existe muito fundamento bom. Agora, para nós que nascemos nos anos 80, desculpa aí vocês que nasceram 90, 2000. Você não experimentou de um fenômeno que era de ter missionários de outras nações vestidos com roupas africanas e asiáticas, pregando nas igrejas. Existia uma euforia, existia uma empolgação. Eu lembro no começo da minha caminhada cristã, no final dos anos 90, que coisa legal que era ouvir os missionários cantando Deus é tão bom em não sei quantas línguas. E não existia essa globalização que temos hoje. Então, assim, nossa, se eu ouvir alguém falando um idioma diferente, era uma coisa radical. Mas foi numa daquelas reuniões que Deus mexeu com o meu coração. Então nós temos um missional que é moderno, estamos começando pelo lado moderno, tá bom? E nós temos essa questão missionária antiga. Antes de rede social, antes da internet tomar esse lugar. E isso tomou uma força muito grande. O Brasil estava na lista das igrejas, dos lugares que mais enviava missionários, atrás só de grandes nações com população extremamente maior do que a nossa. Se fôssemos olhar de forma per capita, de acordo com a nossa população, o Brasil sempre estaria na lista do top 3. Então, assim, isso nos leva
a pensar nessa questão da missão de Deus. O que é uma igreja que participa da missão de Deus? Tem essa questão missional, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Tem a questão missionária, que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Por que a questão missionária tem muita coisa ruim também? Porque nós perdemos a questão de que todos nós fazemos parte da missão de Deus. Quantos de nós já ouvimos, e se você já citou essa frase, eu libero perdão para você em nome de Jesus, que diz assim: missões se faz com os pés do que vão, com os joelhos do que oram e com as mãos do que contribuem. Quantos de nós já falamos essa frase? Acho que a gente pode colocar aqui nessa gravação o quanto que eu odeio essa frase, o quanto que eu perdoo vocês, se vocês já falaram, eu me perdoo, peço perdão. Porque o que isso mostra? Vamos fazer agora só uma observação aqui. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos do que contribuem. O que as pessoas faziam? Vamos mandar um dinheiro e eu estou livre dessa missão. Eu sou da oração, eu oro, lá está no meu caderninho, na minha lousa lá. Encerrou. O pessoal que vai, legal. Afinal de contas, eu continuo na boa. Não, missão se faz com tudo que nós temos, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos para oferecer. É assim que missão é feita. Existe sim aqueles que vão para os campos transculturais, existem sim aqueles que vão para outros lugares, existe sim. E o dia que vocês me ouvirem falando que não existe isso, cara, ligue para algum amigo meu, porque alguma coisa saiu muito do lugar, que seria ir contra tudo que eu já vivi na vida se eu não acreditasse nisso. Agora, o que na verdade eu quero ponderar junto com vocês é que mesmo que possa ser uma coisa arcaica, essa questão missionária, uma questão modinha e popular, questão missional, nós precisamos entender que essas duas realidades elas se cruzam e que elas são extremamente importantes. Nós temos dificuldade com a terminologia, por falta de termos melhores, entendeu? Como muitas coisas na vida, às vezes é a questão de terminologia. Por questão de falta de uma terminologia melhor, nós temos essa dicotomia, né? E nós separamos e fazemos as coisas, mas duas realidades para a gente seguir adiante, para ir por fim. A realidade urbana, quando nós pensamos nessa questão missional, da expressão da igreja na cidade, na nação, é muito interessante. Nós achamos que Curitiba é uma cidade extremamente grande, né? Uma capital, né? Quase 3 milhões de habitantes. Acredita-se que até 2050 a maioria dos lugares se tornarão urbanos. Era uma vez, quando você ia numa cidade, existiam uns lugares onde que o terreno era baratinho, lá no fundão. Esses lugares estão sendo habitados, esses lugares estão sendo criados condomínios. E a cada ano que passa, a gente vai vendo essa expansão, a questão rural está mudando. Então, quando nós pensamos nessa questão de missão urbana, quando nós pensamos nos centros urbanos, isso nos diz que algo está crescendo de forma exponencial e a igreja não está dando conta. Quando nós pensamos, o Tim Keller fala em um dos estudos dele que a cada 5 semanas, se eu não me engano, uma cidade como a do Rio de Janeiro nasce. A cidade do Rio de Janeiro hoje tem 6,7 milhões, uma coisa assim. Tem muita gente dando luz nessa vida, pessoal. Entendeu? Então imagine uma cidade do Rio de Janeiro nascendo, que seja 5, 6, 7, 8 semanas. Quando nós pensamos que existe igreja em todo lugar no Brasil, em todo canto, não temos igreja suficiente para cuidar desse povo. Então esse é um desafio que nós temos quando nós pensamos em duas realidades. Nessa questão missional, né, falando agora dessa primeira parte, que os centros urbanos, as pessoas estão imigrando. Você pode ver em Curitiba mesmo, hoje eu ando bastante de Uber. A maioria dos motoristas do Uber não são curitibanos. Entendeu?
as coisas estão mudando, os universitários, as faculdades, as coisas estão mudando. Essa igreja está mudando, entendeu, pessoal? Mas quando a gente pensa que Curitiba é uma capital muito grande, nós olhamos para Tóquio com 38 milhões de habitantes, pessoal. Nós olhamos para Xangai, 23 milhões de habitantes. Lagos, na Nigéria, cresceu para quase 10 milhões em menos de uma década. É muito surreal. Então, aí na estimativa, de acordo com Keller, ele fala que 2/3 das pessoas viverão em cidades até 2050. Nós temos um grande desafio como igreja. E seria uma utopia para nós se nós falássemos que nós queremos alcançar a cidade de Curitiba. A gente precisa, para a gente alcançar a cidade de Curitiba, nós deveríamos a cada 3 anos abrir novas igrejas, e quem sabe em 30 anos a gente abriu mais de 10, 15, 20 igrejas, só a gente, contando que os outros façam a mesma coisa. Quem sabe a gente consegue pegar um pouquinho desse crescimento aí. Do outro lado, nós temos as questões transculturais. Aí também é muito difícil. Nós temos muitas nações fechadas para o evangelho. Nós temos muitos lugares onde a língua é um grande desafio. Nós podemos olhar de forma bem simples, no próprio Brasil mesmo. Se você for para o norte, para o nordeste, cara, você vai se deparar com uma realidade. Um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, na verdade, estava conversando com ele hoje. Ele pegou licença da igreja como pastor, foi para o Piauí, para o Maranhão, foi para alguns lugares. Ele me mandou umas fotos, ele falou assim, cara, tá aqui, mano. E falei, cara, não precisa ir para a África, né, mano? Ele falou, não, cara, tá bem aqui. Preciso ir para a África, sim, tá? Essa é uma linguagem de expressão. Então, nós temos, sim, as nações da terra. O John Piper fala que missões ela é necessária quando nós pensamos em pessoas que não adoram ao Senhor. Então, é assim que missão é necessária. Todos os lugares onde Jesus não é adorado, missão é necessária. Então, uma igreja que participa da missão de Deus é uma igreja que entende a sua responsabilidade como cidadão dos céus, mas um cidadão compromissado com a sua cidade, com o seu bairro, com a sua nação, com o seu vizinho, com o seu próximo. Uma igreja que participa da missão de Deus é uma igreja que ela não negligencia as coisas que envolvem o coração de Deus. Uou! Viu só, cara? Poder! Cara, falar nas nações é uma coisa poderosa, pessoal. Vamos esperar um pouquinho para ver se não vai voltar. Então tá beleza, vamos... Ah, beleza então. Então tá bom. Eu ia ficar empolgadão, tirar o microfone e já ia começar. Uau! Então, pessoal, vamos cantar com Baiá. Pode mandar? Tá beleza, vamos continuar. Tá beleza, tá tranquilo. Te amo, ó Deus. Normalmente na gringa, quando falta luz, o pessoal canta essa música. I love you, Lord. Então, pessoal, pensando na missão de Deus, terminando aí indo pro fim. Uma igreja que participa da missão de Deus é uma igreja que ela é extremamente compromissada com o lugar onde ela está inserida. É uma igreja que não vê
os seus membros como algo inferior, porque ele tem uma profissão que não é aquela profissional, como um pastor e um missionário. Existem lugares que jamais um pastor ou um missionário vão entrar e vocês estão lá inseridos. E eu amo encorajar a vida de vocês, de saber que vocês são muito importantes para as áreas que Deus está colocando e levantando vocês. Alguns de vocês, Deus está levantando a lugares altos. E isso é algo incrível, gente. Isso é algo incrível. Jamais olhem para isso como algo que eu gostaria de estar fazendo a vontade de Deus. Eu gostaria de não ouvir isso de nenhum de vocês. Porque você pode estar extremamente no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dEle aonde Ele colocou você. Seja no qual trabalho Deus te colocou. Deus tem usado a vida de muitos de vocês nas suas profissões. Ele vai usar ainda mais. Quanto mais nós entendemos isso, o que nós devemos fazer é falar assim: Senhor, como o Senhor pode usar a minha vida na minha profissão, na minha vocação? Como? E assim, quando nós falamos de uma igreja que participa da grande missão, né, da missão de Deus, e quando nós pensamos, nós queremos ser uma igreja compromissada com a cidade, onde cada membro entende o seu chamado para essa cidade, para esse lugar, para o seu trabalho, para a sua escola. Mas nós não vamos esquecer as nações. Nós vamos estar compromissados, porque o povo que foi criado por Deus precisa do Criador. E como crerão se não há quem pregue? E como eles irão se eles não forem enviados? Então nós precisamos de um equilíbrio para que a gente não caia nos extremos. As igrejas do passado caiu no erro de enviar missionários e deixar a igreja quase descompromissada com a realidade do seu aqui e agora. E a igreja nova e contemporânea está caindo num erro onde que nós devemos nos comprometer com a cidade, quase não precisamos mais enviar missionário para as nações. Então, uma igreja que participa da missão de Deus é uma igreja que tem o coração de Deus. É uma igreja que entende essa realidade de que nós precisamos estar dentro dessa narrativa da redenção, de uma história que é maior do que a minha e a sua, de uma missão que é maior do que a minha e a sua. E a missão de Deus é de restaurar todas as coisas, de fazer coisas feias, bonitas, de fazer coisas quebradas, consertadas e voltando para o seu lugar ideal. Se a gente fizer isso, pessoal, nós vamos encontrar satisfação na nossa vida. Nós não vamos querer ser como ninguém. Nós não vamos querer ter a coisa que fulano tem. Às vezes nós achamos que aquelas pessoas que são famosas e que são pregadores, celebridades, eles estão abalando muito. Muitos deles, na verdade, estão muito o oposto do que é abalar o mundo. Eles estão vivendo uma vida miserável. Alguns perderam as suas famílias por causa dessa questão de celebridade. Alguns perderam o seu casamento porque não deram conta de cuidar do que é o bem mais importante do homem, que é cuidar da sua esposa e dos seus filhos. E nós não queremos isso, nós queremos um povo compromissado com as coisas de Deus. Se a gente fizer isso, pessoal, nós vamos ver grandes coisas na nossa cidade. Nós vamos ver grandes coisas nos nossos bairros. E nós vamos participar também das coisas que estão acontecendo nas nações. Daqui a um tempo, possivelmente, a família Stoll está indo para a França. É uma expansão da Calvary Curitiba. Nós temos amigos que nós estamos orando. Logo, logo vai sair uns cartãozinhos de oração super bacana. Quando você entrar na igreja, você vai ver um design super legal, uma foto super legal, com um texto muito legal. Vai inspirar a igreja a orar pelos nossos missionários. Então hoje nós estamos com a família Stoll,
Estamos orando pelo Tura e sua família, que é um casal de amigos meus da Tailândia, trabalham na fronteira com a Birmânia. Lugar o qual eu já falei que eu tive pela primeira vez a experiência de falar de Jesus para quem nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus. Então, pessoal, diante dessas coisas todas, sabe o que eu lembro? Eu lembro de um texto usado muito fora do contexto, que diz assim: aquietai-vos. Palavra antiga, né? A versão nova fala assim: parem de lutar. Troca do aquietar por parem de lutar. Saibam que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. E mais uma vez, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus e eu serei exaltado entre as nações da terra. O próprio Deus falando. Se Ele falou, isso vai acontecer. O livro de Malaquias fala que de todos os lugares, incenso será levantado e erguido, por causa do nome de Deus vai ser exaltado entre as nações. Pessoas de todas as línguas, povos, tribos e nações, um dia vão se reunir diante do Cordeiro Santo de Deus e vão proclamar: santo, digno, é o Cordeiro que morreu e que vive para sempre. E para nós queremos fazer parte disso. Nós queremos, se nós somos genuínos num pouquinho do que nós acreditamos, nós queremos ser parte disso. Seja como for, seja contribuindo, seja orando, seja enviando. Nós queremos ser parte disso como igreja. Então o nosso compromisso é com a missão completa. Nosso compromisso é com a coisa inteira. Não é nem um pedacinho aqui, nem um pedacinho ali. É tudo. Tudo que Jesus possa receber a glória devida ao nome dEle. Amém, pessoal? Antes de a gente seguir para o nosso tempo de resposta, na verdade hoje nós vamos ter ceia juntos. Creio que vai ser um momento muito especial, depois de muito tempo a gente não poder ter ceia. Mas eu só queria falar uma coisa. Para você, talvez, que está ouvindo lá no seu lar, talvez que está nos visitando e que está se perguntando o que é essa questão, né, de um Deus que tem missão, de um Deus que, uma igreja compromissada com a missão, o que é isso? Alguém disse que o Deus foi o próprio primeiro missionário. Ele deu e enviou o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então hoje, tudo isso que você está vendo aqui não faria sentido nenhum se Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, não tivesse morrido na cruz. Não faria sentido nenhum uma missão de ir para as nações para proclamar um evangelho de um Cristo que não morreu e que não ressuscitou. Não existiria cristianismo. Mas sabe de uma coisa? Centenas de profecias com tempos diferentes, épocas diferentes, profetas em tempos diferentes, falaram da mesma coisa, que um dia viria um homem chamado Jesus, e que ele viria para a terra, e ele habitaria entre os homens, e que ele morreria numa cruz, e 3 dias depois ele ressuscitaria. Isso é fato. Existe um mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Os ateus que se virem com isso. Essa é a realidade, é fato. E sabe de uma coisa? Diante desse mundo caído, que, como eu falei, desde quando a queda, onde todas as coisas perderam o seu lugar ideal, só Cristo é capaz de nos dar a esperança de um reino vindouro, onde todas as coisas que estão fora do lugar estarão bem. Nós choramos hoje, pessoal, mas vai ter um dia que vai ser só o último choro, a última lágrima, porque diz que Ele vai enxugar todas as lágrimas.
Hoje nós experimentamos a dor. Muitos de nós temos experimentado dor acima de dor. Vai chegar um dia que não haverá mais dor, porque o nosso Senhor estará diante de nós, estaremos diante dele. Nós não precisaremos nem mais de fé. Sabe por quê? Porque os nossos olhos vão ver o Senhor, nós não veremos mais pela fé, nossos olhos verão Ele. E toda vez que eu paro para pensar nisso, eu penso, o que nós faríamos nesse momento se Jesus entrasse nessa sala? Eu pararia de falar. A gente não saberia como lidar. Alguns de nós iríamos chorar muito, alguns de nós iríamos dar muita gargalhada, alguns de nós iríamos querer abraçar, alguns de nós iríamos só contemplar. Mas nós estamos bem perto, a nossa redenção está muito perto. O Senhor vem e vem sem demora. E pode ser a qualquer momento. Então hoje, eu oro para que todos nós que estamos aqui nessa noite, possamos ter essa convicção de que eu pertenço a Jesus, que eu faço parte dessa grande história, que eu quero estar inserido nessa participação de ver o reino de Deus expandido por todos os lugares do mundo. E se você tiver essa convicção, você está no lugar certo. Você está num bom lugar, você está num lugar de esperança, você está num lugar onde que falta pouco. Nós falamos, nós oramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.